Olá, vamos para mais uma aula de História, a nossa aula de número 6, da página 59 da apostila. Pega a sua apostila, porque aí vai ficar mais fácil de você estar acompanhando o vídeo e olhando também na apostila, tá? Essa aula número 6 fala sobre ofícios antigos, profissões antigas. O que são profissões antigas? Algumas profissões ou profissional de antigamente que ainda funciona até hoje, né? Que trabalham até hoje. Outros profissionais, outras profissões não existe mais. Sabe de uma profissão? As lavadeiras. Antigamente existiam as senhoras que elas iam até a tua casa para lavar a tua roupa, lavar e passar, ou você pegava a tua roupa, levava até a casa dela para que ela lavasse e passasse a sua roupa, né? E ela entregava para você prontinha só para você usar ou para guardar no teu guarda-roupa. Com o tempo, foi surgindo as máquinas de lavar roupa e essa profissão foi se acabando. Hoje existe as lavanderias, que são os lugares, né, que lavam as roupas, mas as lavadeiras já não existe mais. Outra profissão é o datilógrafo. O datilógrafo, ela foi substituída para o teclado do computador, né, mas era uma máquina de datilografia que você usava para escrever documento, escrever cartas, né? E você também, você escrevia qualquer coisa, mas usando a máquina de datilografia. E hoje não existe, hoje você já tem o teclado, mas o que ela fazia era só escrever. Hoje não tem a função que tem hoje o WhatsApp, né? De enviar mensagem, nada. Ela só escrevia, ela não enviava mensagem para ninguém. Tá? É uma das profissões antigas. Outra profissão antiga que está falando aqui no nosso livro é sobre as tecelãs, né? A tecelã, o que é? As pessoas iam às fábricas para fabricar tecidos, né? Hoje foi substituída por máquinas, né? Os sapateiros também, os afiadores de instrumento, de faca, tesoura, né? Como existia muita costureira, então usava-se muitas tesouras, né? Para poder cortar o tecido. Hoje já não usa tanto. Uma outra profissão que também está acabando é o alfaiate. O alfaiate, vamos dizer assim, era homem, né? Porque mulher é costureira, ele era mais responsável para costurar roupas masculinas, ternos, calças, né? Então, quando você queria uma roupa mais fina, você procurava um alfaiate para fazer essa roupa. Os relojoeiros. Hoje estragou o seu relógio, você deixa ele lá e compra outro. Antigamente não, teu relógio estragava, você procurava um relojoeiro e ele arrumava o seu relógio, consertava o seu relógio. Hoje é uma profissão que a gente quase não vê no nosso redor, no nosso meio, né? Abre a tua apostila na página 54. Existe ainda algum profissional que ainda trabalha assim? Existe, mas não é com tanta popularidade como antigamente, né? Dificilmente você encontra um ou outro. Quais as dificuldades que essas pessoas tinham para realizar o seu trabalho? Pensa um pouquinho e nós voltamos a falar sobre isso na próxima aula. Na página 60, continuando na página 60, hoje as máquinas são os principais instrumentos para a produção. Tudo isso que nós falamos foi substituído. As lavadeiras foram substituídas por máquinas, os leiteiros foram substituídos por máquinas também, que antigamente o leiteiro ia até a tua casa levar um leite. Hoje você não passa até a tua casa, você precisa no mercado comprar. Por quê? O leite ele já vem embalado numa caixinha ou numa garrafa plástica, né? Você só tem o trabalho de ir lá no mercado buscar o teu leite. Foi substituído por máquinas que passam por aquele processo, as exigências da vigilância sanitária, né? E tudo você consegue encontrar ele no mercado. Leia o texto da página 60, novas técnicas, né? Eu vou deixar para que você leia esse texto. Aí responde, baseado no texto, você vai responder a pergunta 4.
Que mudanças Ignacio Picasso diz que ocorreram na indústria de tecido onde ele trabalhou de 1930. Isso vai ajudar você a entender como eram os profissionais de antes e os profissionais de hoje, né? Como é que eles foram substituídos. Os tecelão, né? O tecelão está desaparecendo. As indústrias hoje usam máquinas, né, para fabricar os tecidos. Na página 61, recorte as imagens da página 203 e cole ali abaixo. O leiteiro, datilógrafo, lavadeira e o acendedor de lampião, que era uma outra profissão também muito conhecida naquela época. Naquela época tinha um escrivão. O escrivão era uma pessoa que escrevia cartas para mandar para uma outra pessoa e ele ganhava para escrever essas cartas. Por exemplo, eu queria escrever uma carta para uma tia minha que mora em São Paulo. Eu não sabia escrever, então eu ia até essa pessoa, eu ia falando, ela ia escrevendo, aí depois eu colocava essa carta no envelope e levava ao correio e essa carta chegava até essa minha tia que eu gostaria que recebesse a minha carta. Quais das profissões acima ainda existem e como esse trabalho é realizado hoje? Né? O trabalho do leiteiro ainda existe, mas como que ele é realizado hoje? O datilógrafo, né? Quem substituiu o datilógrafo? A lavadeira, quem substituiu a lavadeira, né? Dessas profissões. Na página 62, é mega fácil, você vai ligar o profissional ao seu instrumento de trabalho, tá bom? Aí são alguns profissionais, 5 profissionais, e o seu instrumento de trabalho que você vai ligar. Na página 63, no exercício 8, você vai colocar ali as áreas em que diferentes profissionais atuam para melhor atender as nossas necessidades. Você pode fazer isso com a ajuda de um adulto, tá? Comércio, o lojista, saúde, o médico, educação, professor e prestação de serviço. Vamos lá. Todos os profissionais da área do comércio. Lojista, padeiro, açougueiro, comerciante, vendedor, né? Agricultor e assim vai. Gerente de venda, né? Vendedor, bancário. Profissionais da área de saúde. Quem são os profissionais da área de saúde? Médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, recepcionista, telefonista e assim outras. Da educação, é só o professor? Não, tem o professor, o diretor, a coordenadora, a secretária, a recepcionista, a telefonista. E o último, prestação de serviço, são aqueles que fazem algum serviço para você, né? Serralheiro, encanador, pedreiro, ele presta serviço, eletricista, o guarda de trânsito, né? Exercício 9, pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Você vai pintar de azul as profissões antigas que estão desaparecendo, pintar de vermelho as profissões modernas, que são as profissões de hoje, e pintar de amarelo as novas profissões que não existiam no passado e foram surgindo hoje. Observa bem, leia bem o nome dessas profissões para você não errar, tá bom? Essa é a nossa aula de história. A gente se vê na próxima aula, que é a nossa correção.